Olá, meu querido, olá, minha querida, muito boa noite. A paz do Senhor seja com você, seja sobre a tua vida, sobre o teu coração. Estamos alegres por mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui na casa do Senhor, de podermos louvar, de podermos adorar, engrandecer o seu nome, ouvir a sua palavra, sermos dirigidos por Deus, não é? Apesar de nós sabermos que os dias são maus, apesar de sabermos que temos enfrentado, não somente aqui no Brasil, mas em toda parte do mundo, temos enfrentado uma pandemia que tem trazido não só enfermidades, não só doenças, mas tem trazido muitas dores, muitas mortes. Pessoas estão morrendo, não é? Pessoas estão perdendo emprego. Então, na verdade, essa epidemia a qual o mundo inteiro está sofrendo, ela não está afetando apenas a saúde das pessoas, mas ela está afetando o emocional delas. E nada melhor do que termos a palavra de Deus ao nosso lado. Nada melhor do que sermos ministrados por Deus, para que o nosso emocional seja cuidado por Ele. E é por isso que nós estamos aqui, em mais esta noite, em mais esta transmissão ao vivo, para levar até você uma palavra da parte de Deus, para a gente adorar, para a gente louvar, para que mesmo nesse período de tanta dificuldade e pessimismo, nós venhamos confiar no Senhor e crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Eu vou orar por você para nós iniciarmos muito bem esse culto, mas antes de nós orarmos, eu quero trazer ao teu coração uma palavra. Você sabe que ontem, quarta-feira, quando eu acordei, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Sabe quando você acorda assim, você fica com aquele texto na cabeça, né? E o Espírito Santo falando ali ao meu coração, eu acordei pensando nisso, Isaías 65. Isaías 65, eu acordei ouvindo essa voz, e aí assim que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia, e ler o que estava ali escrito em Isaías 65, e eu quero compartilhar esse texto com você, antes da gente orar, para a gente começar muito bem esse culto de quinta-feira. Isaías capítulo 65, veja o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui, a partir do verso 21, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 21, diz assim, é uma promessa de Deus: e edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos, não trabalharão em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com Ele. Você pode dar glória a Deus, porque esta palavra é para nós, meu irmão, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, esta palavra é para todos aqueles que estiverem dispostos a se colocarem debaixo da mão, debaixo da proteção do Senhor. É uma promessa futura. Esse texto ele fala acerca da Nova Jerusalém, mas esta promessa pode ser para hoje também sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, você que talvez está me vendo, está nos ouvindo, e talvez você tenha trabalhado, mas você não tem colhido o fruto do seu trabalho. Você tem plantado e outros têm colhido, você tem trabalhado e outros têm usufruído, você tem edificado casas, mas outros estão gozando daquilo que é seu. Meu amado, Deus ele quer que você venha usufruir daquilo que você faz. Deus ele quer que você venha usufruir da obra das tuas mãos, e que você venha ser abençoado com aquilo que você faz. Pastor, eu não entendo, eu me esforço tanto, eu trabalho tanto, eu busco tanto, eu tento tanto fazer as coisas, e eu até consigo começar, mas nunca consigo terminar. Eu começo determinados trabalhos, eu começo determinados projetos, mas acabam que outras pessoas concluem e eu não. Por que muitas das vezes isso acontece? Porque nós temos o hábito, o mau hábito de não permitir que o Senhor esteja à frente da nossa vida. Temos o mau hábito de acharmos que sabemos muito, que sabemos mais do que Deus, e não colocamos Deus em primeiro lugar. Então que nesta noite, meu irmão, você já comece, através desta breve ministração, você já comece a renovar o teu entendimento pela palavra. Como disse o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este tempo, não se conforme em trabalhar e não viver do fruto do seu trabalho.
Não se conforme em plantar e outros colherem aquilo que você plantou. Não vos conformeis com este tempo. Transforme, mas transforme pela renovação do seu entendimento. E o que é que renova o nosso entendimento? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus nessa noite diz para você, que se você for fiel ao Senhor, que se você entregar a tua vida, o teu coração, o teu caminho nas mãos dEle, pode ter certeza, você não vai viver uma vida de frustração. Porque a pessoa que trabalha, mas não usufrui do fruto do trabalho, é uma pessoa frustrada. A pessoa que planta, mas não consegue comer daquilo que plantou, é uma pessoa frustrada. Nesta noite Deus começa falando com você, dizendo: eu sou poderoso para tirar da tua vida toda a frustração. Mas para que você deixe de lado as frustrações e viva as promessas, você precisa se colocar na presença de Deus. Você precisa se esvaziar de você, para que você diminua e o Senhor cresça na sua vida. Eu quero orar para nós começarmos muito bem já este culto, diante desta palavra. Então você que está conosco, sintonizado aí, você que está nos vendo, nos ouvindo, por favor, curve a tua cabeça, feche os teus olhos. E nós vamos orar agora, não para entrar na presença de Deus, porque na presença dEle nós já estamos, a gente nunca sai, mas para que a partir de agora o nosso foco esteja somente nele. Então você que está aí na tua casa, chama as pessoas, reúna as pessoas, pare tudo que você está fazendo, porque esse momento agora é para Deus, esse momento é do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, que palavra o Senhor trouxe aos nossos corações. Ó Deus, que palavra de ânimo o Senhor traz para nós, principalmente nesse momento a qual nós estamos atravessando. Um momento de muitas frustrações, um momento de muitas decepções, um momento de muitas incertezas. Ó Deus, incertezas têm rondado a mente e o coração dos homens nesta época, neste período. Mas nós sabemos, ó Pai, que Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio. A Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. E quando nós confiamos no Senhor e fazemos de Ti a nossa rocha firme, ainda que os ventos soprem e as águas desçam, nós não caímos, porque o Senhor é quem nos sustenta. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por essa pessoa que nos vê, por essa pessoa que nos ouve, e eu te peço, Pai, age poderosamente na vida dele, na vida dela. O Senhor é poderoso para transformar a frustração em prazer, para transformar a frustração em satisfação. Por isso, ó Deus, começa agora, enquanto estamos aqui orando, começa agora a visitar o lar, começa a visitar a casa, começa a visitar a família, começa a visitar a vida, a mente desta pessoa. Ó Deus, que enquanto nós estivermos aqui orando, louvando, pregando a palavra, que haja, Senhor, no entendimento desta pessoa uma renovação pela Tua palavra, porque somente desta forma o Teu filho e a Tua filha experimentará a boa, perfeita e agradável vontade Tua. Ó Deus, em nome de Jesus, ministra os nossos corações nesta noite e começa nos abençoando de maneira rica, tremenda e poderosa, para a glória, para a honra e para louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e já te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluias. Aleluias. É ao vivo. Vamos adorar ao Senhor. Hoje o César está lá do outro lado, né, César? Hoje o César está no som, viu? Ele está aqui, mas ele está lá nos controles. Mas eu quero louvar ao Senhor com você, eu quero adorar ao Senhor com você nesta hora. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos usar esse louvor para preparar o nosso coração, a fim de recebermos a palavra que Ele tem para nós nesta hora. Louve.
sim, Senhor, menos de mim. Mais uma vez, louve. Você pode declarar isso, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Você pode declarar isso ao Senhor, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas, que nós venhamos diminuir e que Ele venha crescer, que Ele venha ter espaço em nosso meio, que Ele venha ter espaço nas nossas decisões, que Ele tenha espaço na nossa vida, meu irmão. É isso que faz com que as promessas dEle se cumpram, é isso que faz com que a palavra dEle venha a ser real nas nossas vidas. Aleluias, louve ao Senhor mais uma vez, louve. Mais, muito mais de ti, mais de ti, e menos de mim. É o que nós queremos, menos. Você pode dizer isso para Ele? E menos de mim. Cresça, Senhor, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ouve, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, Senhor, e eu me com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua. Diga, que Ele apareça com a sua glória
e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, para terminar, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. É mais do Senhor que precisamos, é mais do Senhor que queremos para as nossas vidas, amém, meu amado? Que você venha já tomar posse daquilo que esta canção está falando com você nesta hora, que você tome posse daquilo que Deus está ministrando ao teu coração, através da canção, que ele cresça na tua vida, que o espaço de Deus na tua vida seja maior do que o espaço para as outras coisas, porque se Deus ele for soberano, se Deus ele for absoluto em nossas vidas, nele, em todas as coisas, seremos mais que vencedores, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus aí na tua casa, aplauda bem forte ao Senhor e creia que enquanto você está adorando, enquanto você está louvando, enquanto você está rendendo a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor, creia que Deus ele está agindo em teu favor, que Deus ele está operando, que Deus ele está trabalhando, não é? Enquanto você está adorando, enquanto você está louvando a Deus, Deus está se movendo, Deus está agindo. Não pense você que Deus está indiferente a você. Às vezes as pessoas elas acham que Deus ele está alheio aos nossos sofrimentos, que Deus ele está alheio às situações que nos entristecem, mas saiba, Deus está no controle, Deus é contigo. A única coisa que a gente precisa é se submeter a Ele. A única coisa que nós precisamos é, como diz a letra da canção, é nós diminuirmos para que Ele venha crescer nas nossas vidas. É desta forma, é desta maneira que em Deus somos mais do que vencedores. E eu já quero profetizar sobre a tua vida, que nesta noite você vai tomar posse da tua bênção, da tua vitória, em nome de Jesus, amém? Não temas, porque o Senhor é contigo, não te assombres, porque o Senhor é o teu Deus. Apenas se submeta, apenas ouça, apenas faça a tua parte, e o Senhor Ele fará, Ele cumprirá a parte dEle na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero trazer ao teu coração a palavra de Deus. Apesar de nós estarmos através de canções também ministrando a palavra, não é? Porque os louvores na verdade são pregações, né? São mini ministrações que Deus ele traz ao teu coração. Mas Deus ele preparou uma palavra especial para você nesta noite, e eu quero que por favor, a partir desse momento, você não venha se distrair, você não venha sair da sala ou sair de onde você está, mas que você preste agora total atenção, que o teu foco esteja aqui. Lembre-se daquilo que a gente costuma dizer, a gente nunca sai da presença de Deus. Não é certo você dizer, agora que vai começar o culto eu vou entrar na presença de Deus. Não, a gente nunca sai da presença de Deus. A diferença é que quando estamos aqui, quando estamos na igreja, o nosso foco precisa ser o Senhor. Estamos na presença dEle, mas a partir de agora o teu foco não pode ser o trabalho, a partir de agora o teu foco não pode ser os teus problemas, a partir de agora o teu foco tem que ser o Senhor. Então faça deste momento um momento em que na presença de Deus o teu foco esteja unicamente nele, amém? Pega a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de Mateus, é onde Deus vai nos ministrar nesta noite. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, Evangelho de Mateus, Novo Testamento, abra lá, Mateus no capítulo de número 6, vejam que Jesus, ele vai nos ensinar, o que Jesus vai nos ministrar aqui, a partir do versículo 6 também. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, veja o detalhe,
Não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então veja que Jesus, ele não está descartando a oração, não, pelo contrário, Jesus está dizendo: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora mesmo, ora em segredo, ora em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Mas tem um detalhe, não useis de vãs repetições. Olha o que Jesus está ensinando aqui. Quando você for orar, meu irmão, quando você for orar, minha irmã, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Você sabe que tem gente que fica orando e repetindo e falando e usando muitas palavras, quando que na verdade não são as muitas palavras que falamos que vai fazer com que sejamos ouvidos por Deus. Não são as muitas palavras que dizemos que vai fazer com que Deus se mova de maneira mais rápida ou de maneira mais poderosa, de maneira mais rápida ou de maneira mais poderosa. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas é por algo simples. O que faz com que o Senhor de fato incline os seus ouvidos e ouça a nossa oração são posicionamentos e atitudes simples, que fazem a diferença entre aquele que conquista e aquele que não conquista, entre aquele que cresce em Deus e aquele que estagna. Eu vou ler de novo, estamos em Mateus 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amém? Jesus aqui não está dizendo que você não tem que orar, não, tem que orar. Mas entenda que o que vai fazer, o que vai trazer o resultado não é só a oração, ou as muitas palavras que você disser. Tem gente que faz uma oração curtinha, tem gente que ora curtinho, e a resposta vem de imediato, porque as nossas orações, elas precisam ser preenchidas com posicionamentos que venham fazer diferença aos olhos do Senhor. Eu quero pedir a você, curve a tua cabeça aí onde você está, feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós te glorificamos e te agradecemos, porque temos nesta hora mais uma oportunidade de ouvirmos a tua palavra, e cada vez que ouvimos a tua palavra, ó Deus, nós temos o privilégio de, pelo espelho da palavra, olharmos para nós e vermos aonde estamos falhando, e vermos aquilo que precisa ser feito, consertado, para que venhamos ser agradáveis ao Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor ministre o nosso coração de tal maneira que sejamos impactados pela tua palavra, e que ao sermos impactados por ela, que haja uma transformação nos nossos posicionamentos, escolhas e atitudes, porque é isso que fará a diferença em nossas vidas. Então que nessa noite o Senhor venha jogar por terra agora todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração. Ó Deus, que o Senhor prepare os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber, mas também a nossa mente para assimilarmos, para compreendermos aquilo que vamos ouvir, e a fim de que venhamos colocar em prática para viver as tuas promessas, para a glória, para a honra e para louvor do teu nome. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus, e graças a Deus. Olhe para cá. Se nós tivéssemos somente um discernimento humano, um discernimento natural, um discernimento carnal, se nós compreendêssemos as coisas de Deus apenas de uma maneira carnal, ao ler essas palavras ditas aqui por Jesus, nós poderíamos até pensar que Jesus era contra as orações prolongadas, não é? A gente poderia até imaginar assim, que Jesus era contra as orações intermitentes ou orações muito grandes. Humanamente falando, a pessoa que não tem um conhecimento da palavra, e ela lê esse versículo a princípio, a impressão que ela tem é essa:
a de que Jesus ele é contrário a orações prolongadas. Tanto é que já no versículo 7 ele diz aqui, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então qualquer pessoa dotada de um mínimo de conhecimento, de esclarecimento, consegue perceber claramente que Jesus está se referindo a tempo de oração. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, porque os gentios eles oram muito, eles falam muito, pensando que com isso vão ser ouvidos por Deus. Então a impressão que a gente tem, a priori, a princípio, é de que parece que Jesus é contrário a isso. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, não adianta a pessoa pedir em quantidades excessivas, com repetições de palavras, não adianta clamar muito, porque não é pelo muito falar que eles serão ouvidos, amém? Aí em cima disso, em cima dessa impressão, Deus ele nos ministrou dois detalhes, nos chamou a atenção para dois detalhes muito importantes, dentro desse versículo, dentro dessa palavra. Vamos entender. Jesus aqui nesse momento, ele estava fazendo um grande sermão. Jesus ele estava pregando, fazendo uma pregação para muitas pessoas, e ele vai falar acerca de vários assuntos, e dentre os vários assuntos que Jesus vai abordar, ele vai falar acerca da oração, ele vai falar acerca de como nós devemos orar. Jesus ele vai falar acerca da oração do Pai Nosso, inclusive, porém, ele já começa o texto dizendo assim, você vê que Jesus ele diz aqui, que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Então, como a gente acabou de dizer, a primeira impressão que a gente tem, é que parece que Jesus é contrário a falar muito. Só que a primeira coisa que o Espírito Santo nos ministrou aqui, foi o seguinte, quem são as pessoas que muito falam para serem ouvidas? A gente precisa entender a palavra, então presta atenção, vamos entender, quem são aquelas pessoas, que categoria de pessoas Jesus estava se referindo quando ele disse essas palavras aqui? Jesus ele estava se referindo diretamente aos gentios, ele vai usar como exemplo os gentios. Você vê que ele diz aqui, versículo 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amado, entenda uma coisa, eu quero que você olhe para a tela e preste atenção. O crente, o homem, a mulher de Deus, o servo, a serva de Deus, tem que orar. Uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que caminha com Deus, ou que pelo menos diz que caminha com Deus, mas não tem uma vida de oração, essa pessoa, ela inevitavelmente estará fadada ao fracasso. Porque assim como nós precisamos regularmente nos alimentar para sermos fortalecidos, a oração é o que nos alimenta. Eu tenho uma frase que eu digo que a oração, que orar é respirar, e é verdade. A oração, ela é o oxigênio do crente. Sem a oração a gente não consegue resistir. Sem a oração nós somos sufocados pelo mundo que nos rodeia. O que é que faz com que o crente, com que o servo, com que a serva de Deus consiga viver nesse mundo podre, nesse mundo que está completamente tomado pelo mal? É a oração. Porque a oração ela nos liga com Deus, ela nos liga ao Pai. Então entenda isso, primeira coisa, o servo de Deus tem que orar. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, o que a palavra de Deus diz? Qual é a recomendação que o apóstolo Paulo nos dá? Ele diz, orai sem cessar. Assim como se eu parar de respirar eu morro, assim como se eu parar de me alimentar, de comer, eu definho, se eu deixar de orar, meu irmão, eu vou perecer também. Romanos no capítulo 12, versículo 12, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, mas acima de tudo, perseverai na oração. Eu tenho que me alegrar na esperança, ou seja, eu tenho que me alegrar na fé de que Deus vai agir em meu favor, eu tenho que ter alegria disso, em acreditar que mesmo em situações contrárias, Deus é poderoso para agir em meu favor. Eu tenho que me alegrar na esperança. No período da tribulação eu tenho que ser paciente, eu tenho que esperar com paciência no Senhor, mas eu não posso deixar de fazer a terceira coisa, que é perseverar na oração. Então, definitivamente, o servo de Deus ele tem que orar. E detalhe, o servo de Deus ele tem que orar, e orar muito.
Amém? O servo de Deus tem que orar muito. Volto a dizer, assim como eu preciso comer regularmente, para que o meu corpo natural não definhe, assim como eu preciso respirar, para que o meu corpo natural permaneça pleno, eu preciso orar, para que o homem espiritual que habita em mim venha prevalecer sobre o homem carnal. É a minha oração que vai fazer com que o homem espiritual vença o carnal. O que a palavra diz? O que a palavra do Senhor diz lá em Gálatas? Que a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quando nós vivemos uma vida de oração, fortalecemos o espírito. A nossa oração, ela tem o poder de oxigenar o espírito, a fim de aquietar a carne. A nossa oração, ela tem o poder de alimentar o espírito, a fim de que o nosso corpo carnal, nosso corpo natural, o nosso homem carnal, ele se enfraqueça. Então, definitivamente, o servo de Deus, a serva de Deus tem que orar. Você está me ouvindo? Olha aqui para mim. Você quer vitória, e você vive pedindo a Deus vitória. Ah, Senhor, eu quero tanto que o Senhor me abençoe, eu quero tanto que o Senhor me honre, eu quero tanto que o Senhor me levante. Você quer tantas coisas, mas você tem orado para isso? Você tem tido uma vida de oração, para que através da oração você seja habilitado a viver aquilo que você espera? Então o primeiro detalhe é esse: o crente tem que orar. Só que existe um momento certo para o servo de Deus orar muito. Eu tenho que orar muito? Sim, mas existe um momento certo para que venhamos orar muito. Quando Jesus ele fala aqui acerca de longas orações, Jesus ele está se referindo às orações dos gentios. Isso está claro. E quem são os gentios? Quando Jesus ele fala de gentios, ele está se referindo a que tipo de pessoas? Quando ele fala dos gentios, ele está se referindo àquelas pessoas que não estão em Deus. A pessoa que não está em Deus, a pessoa que não serve a Deus, que não conhece a palavra, que não conhece as coisas espirituais, por não ter esse conhecimento, pelo fato de não estar em Deus, elas acham que se elas ficarem falando muito, elas acham que se elas ficarem clamando muito e repetindo aquilo, elas acham que é dessa forma que elas vão ser ouvidas, porque elas não conhecem a Deus. Você vê aquela pessoa que o ano todo não quer saber de Deus, não fala com Deus, não faz nada, mas quando tem um problema, a pessoa começa a orar. Ah, eu tenho que orar, não, eu tenho que buscar Deus, não, eu tenho que orar, tenho que fazer campanha de oração. A pessoa não quer saber de Deus nunca, mas quando o bicho pega, quando a coisa aperta, a pessoa ela já acha que se ela orar muito, que se ela fizer campanha, se ela subir, ela vai conseguir. Meu amado, isso é coisa de gentio. Isso é coisa de quem não serve, é coisa de quem não conhece a Deus. A pessoa que não conhece a Deus, ela acha que é pelo muito falar, que é por fazer muitas orações, que ela vai ser ouvida, e não é bem por aí. Você sabe que ao longo desses quase 20 anos de caminhada, Deus ele tem me ensinado que existem dois tipos de oração para dois momentos diferentes na vida daquele que é fiel. Na vida de quem é fiel, na vida de quem serve a Deus, na vida de quem teme a Deus, existem dois tipos de oração. A primeira oração é aquela oração em que você rende glórias a Deus. A primeira oração é aquela oração em que você se quebranta. A primeira oração é aquela oração que você glorifica. É aquela oração em que você adora a Deus, em que você chora na presença de Deus. Essa é a oração que rende glórias a Deus. E existe o segundo tipo de oração, que é a oração onde nós buscamos o favor de Deus. Então existem dois tipos de oração para dois momentos diferentes na vida de quem é fiel: a oração que glorifica e a oração que busca o favor. A oração em que nós rendemos glórias a Deus, a oração em que nós glorificamos ao Senhor. Entrou um cisco no meu olho, você pode dar glória a Deus aí? A oração em que nós rendemos glória a Deus é aquela oração onde nós reconhecemos quem é o Senhor na nossa vida. Amém?
É aquela oração que você levanta a mão, que você começa a dobrar o joelho e você fecha os teus olhos e você chora. Sabe aquela oração que você entra no teu quarto, você fecha a tua porta, você coloca aquele fundo musical e você começa a orar, e você começa a glorificar, e de repente parece que você vai sentindo aquele calor, e aquele calor vai subindo, e quando você vê, você já está falando em línguas estranhas, você está glorificando a Deus dentro do teu quarto sozinho, e que você dá glória. Pois é, essa oração é a oração em que rendemos glórias a Deus. É a oração da comunhão, é aquela oração em que nós nos interligamos, interagimos com Deus. Essa oração, inclusive, deve ser longa. Essa oração deve ser a oração intermitente, a oração contínua. Lembra do que Paulo disse? Orai sem cessar. Mas que tipo de oração é essa que nós devemos prestar, que nós devemos fazer e que não pode cessar? É essa aqui. É aquela oração em que você busca comunhão, em que você busca contato. Amado, entenda uma coisa: não dá para você servir a um Deus a qual você não tem contato. Não dá para você andar com uma pessoa que você não conhece. A gente só abre a porta da nossa casa, a gente só conta a nossa vida, a gente só revela os nossos segredos para quem? Para pessoas que a gente tem contato, para pessoas que a gente tem intimidade. E a única forma de termos intimidade com Deus é como? Como é que a gente tem intimidade com Deus? Como é que a gente começa a ter intimidade com alguém? Através de conversa. É ou não é verdade? Você não conhece a pessoa, de repente um puxa o assunto: oh, tudo bem, tudo bem. E você começa a falar, e você começa a conversar, rola um diálogo, você vai embora, no outro dia você marca um encontro e começa a conversar. Pois é, toda intimidade ela parte, todo contato ela parte de uma conversa. E com Deus é a mesma coisa. Olhe para mim, com Deus é a mesma coisa. Não adianta você ter 5 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente. Não adianta você trabalhar na igreja, você evangelizar, você pregar a palavra, mas você não é uma pessoa de oração. Sabe por quê? Porque você, sendo assim, vai se tornar uma pessoa vazia. Você não tem argumentos, você não tem assunto. Você se torna um crente limitado, que fala sempre as mesmas coisas e que não tem revelações da parte de Deus. Por quê? Porque não há interação entre você e Deus. Amado, quantas pessoas que não conseguem desenvolver um assunto, não conseguem falar das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque não tem contato. Ela tem o nome de que é de Deus, ela tem uma carteirinha de membro no bolso, mas ela fala de um Deus que ela conhece de ouvir falar, não de contato, não de proximidade, não de intimidade. Então olha o que a palavra está dizendo aqui, amados. A primeira oração, que é a oração em que nós rendemos glórias a Deus, em que nós buscamos ter comunhão, contato, intimidade, essa oração, ela tem que ser contínua, ela tem que ser constante, ela tem que ser longa. Só que tem a outra oração, a oração em que nós buscamos o favor de Deus. O próprio nome já está dizendo. A oração que nós buscamos o favor de Deus é que tipo de oração? É aquela que nós pedimos. Oh Deus, abençoa meu filho. Oh Deus, abre a porta. Senhor, entra com providência naquela situação. Oh Pai querido, olha, o Senhor conhece a minha vida, eu estou precisando tanto daquilo. Existem 2 tipos de oração diferentes para 2 momentos. A oração em que nós buscamos o favor de Deus é a oração onde nós basicamente colocamos as nossas necessidades. E é justamente aqui que muita gente faz confusão. Amado, entenda uma coisa. O que o Senhor nos mostrou aqui nesse texto? Que quando Jesus ele disse ali, para nós não orarmos como os gentios fazem, para nós não fazermos orações longas e de vãs repetições, Jesus ele quis dizer o seguinte: você até tem que orar, você tem que orar, e tem que orar muito. Mas qual é a oração que você tem que orar muito? Qual é? É aquela que você fecha a porta do teu quarto, é aquela que você se coloca de joelho dentro da cama, que você chora na presença de Deus. A oração que tem que ser muito constante e que tem que ser e que não pode parar, é a oração em que você rende glórias a Deus. Essa aí não pode cessar. Essa aí é a que nós temos que perseverar constantemente para buscar intimidade. Sabe por quê? Porque o favor, que são as nossas necessidades, eles só são liberados sobre a vida daquele que tem intimidade.
Amado, dificilmente eu vou fazer alguma coisa muito importante para alguém sem que eu conheça. Primeiro eu preciso conhecer alguém para abrir a porta da minha casa para esse alguém. Primeiro eu preciso conhecer alguém para que de fato eu venha fazer algo grande. E a mesma coisa, como é que Deus ele vai fazer favores, prestar favores para alguém que ele não conhece, para alguém que ele não reconhece? É aqui que está o ponto. Jesus, através desse texto aqui de Mateus 6, ele quis dizer que nós temos sim que orar muito. Mas orar muito para quê? Para buscar comunhão. Orar muito para glorificá-lo, para exaltá-lo, para reconhecer que Ele é Deus na nossa vida, para nos enchermos do Espírito, para termos comunhão, para termos intimidade. Isso aí tem que ser muito. Agora, para pedir favor, para pedir bênçãos, não é pelo muito falar que vamos ser ouvidos. Você entende isso? Não é pelo muito falar que vamos ser ouvidos por Deus naquilo que precisamos. Não é pelo falar que as nossas necessidades serão atendidas. Sabe quando as nossas necessidades são atendidas em Deus? Não é por falar, é por intimidade. Dá glória a Deus aí. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Não é por fala, é por posicionamentos, é por atitudes, é por quebrantamento. Você pode falar o quanto for, você pode ficar rouco de tanto gritar: Deus me dá, abre a porta, cura, faz, você pode fazer o que for, meu irmão. Mas se você não tem intimidade com Deus, se você não busca contato com Deus, Deus não te reconhece. E se Deus não te reconhece pela falta de contato, como é que Ele vai ouvir quando você clamar pelo favor dEle? Amém? Pedir favores, pedir bênçãos, não é por falar muito ou por orar muito que você vai conseguir. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas por atitudes. Eu vejo pessoas fazendo coisas assim espetaculares para alcançar favor de Deus. Eu vou fazer uma campanha de oração de 7 semanas, eu vou subir um monte, eu vou andar de joelho daqui até não sei aonde, eu vou ficar sem comer, isso tudo para conquistar bênção. Mas eu não vejo ninguém fazendo uma campanha de oração de 7 semanas no monte para buscar intimidade com Deus. Eu vou fazer uma campanha para buscar favor de Deus, para quebrantar, para chorar na presença de Deus. Isso a gente não vê. Sabe por quê? Porque as pessoas querem receber favor sem intimidade. Esse é o problema. As pessoas querem receber presentes sem intimidade, e é impossível isso. Todo relacionamento, seja ele entre pessoas, seja ele entre homem e mulher, seja ele entre filhos, ou seja ele com Deus, não importa. Todo relacionamento, ele nasce do diálogo, da conversa, do contato. Primeiro começa o diálogo, primeiro começa a conversa. Daqui a pouco você já está sendo confidente, daqui a pouco você está se abrindo, daqui a pouquinho você já é amigo, daqui a pouquinho você já tem um laço. E é a partir deste laço que favores começam a acontecer. Você está entendendo que Deus está falando? Você está entendendo que Deus está te ensinando, meu amado? O problema é que nós somos ensinados errados na nossa fé. Nós somos ensinados durante anos a buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós somos ensinados durante anos que oração é meio de pedir coisas, e não é. Oração não é ferramenta para pedir. Oração é argumento para se aproximar. Oração não é meio de você alcançar aquilo que você precisa na tua vida natural. Oração é a ponte que te conduz ao sobrenatural de Deus, que te conduz à presença de Deus. Olha que a palavra está ministrando no teu coração nesta noite, meu irmão. Quantas e quantas pessoas que perdem tempo fazendo propósitos, campanhas, e que ficam repetindo, não, e você tem que vir, e você tem que pregar, e pedir a mesma coisa, e ficar orando, e pedindo a mesma coisa, e repetir até Deus te ouvir. Não é pelo muito falar. Olha o que Jesus está ensinando. Essa palavra não é do pastor Vítor, de Jesus. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Não.
Você vai ser ouvido pela intimidade. Você vai ser ouvido pela cumplicidade. Mateus 6, vamos lá. Não estou saindo daqui, ó. Mateus 6, verso 6. Tu quando orares, isso aqui é ensinamento de Jesus. Amado, é Jesus que está nos ensinando a palavra. Tu quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ora teu pai que está em secreto, busca a Deus, porque Ele vai te recompensar, se você buscar a Ele, não buscar a bênção dEle. A oração que Jesus está mandando aqui, não é uma oração em que você busca a bênção dEle, é a oração que você busca a Ele. Glória a Deus. O que a palavra de Deus diz? Buscai primeiro o reino de Deus. A palavra reino significa governo. Buscai primeiro o reino, o governo de Deus sobre a tua vida. Porque quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o governo de Deus em nós, todas as demais coisas, tudo aquilo que precisamos, todas as nossas necessidades, elas nos são acrescentadas. Meu amado, você não precisa fazer campanha de oração para pedir a Deus coisas que já são suas por direito. Você não precisa fazer campanha de oração para buscar de Deus favores dos quais o Senhor já te entregou. O que você precisa fazer é buscar intimidade. O que você precisa fazer é buscar comunhão, é estar ligado com Ele. Amado, olha a revelação que Deus está trazendo para nós nesta noite. Talvez você está aí do outro lado, me ouvindo ou me vendo, e talvez você tenha orado tantos anos: pastor, eu tenho orado tantos anos, meu casamento mudar. Eu tenho orado, já fiz campanha, já subi monte, já desci, já fui, já fiz. Eu já rodei cambalhota, já dei oferta que nem podia dar, já fiz um monte de coisa para Deus me ouvir e me abençoar o casamento, para Deus ouvir e abençoar e abrir a porta de emprego, para Deus me ouvir, e nada aconteceu. Talvez você tenha orado há tantos anos para a tua vida financeira ser diferente. Só que o mais importante, e o que é mais importante do que orar para receber? É orar para buscar favor, é orar para buscar comunhão. O mais importante que é buscar comunhão, o mais importante que é buscar intimidade, o mais importante que é buscar ser próximo do Senhor, o mais importante que é tomar atitudes em Deus. Talvez isso você não tenha feito. Às vezes a pessoa fala e pede, faz, mas aquilo que precisa ser feito de fato a pessoa não faz. Só que nesta noite Deus, através desta palavra, e não é o pastor Vitor não, é o próprio Deus através desta palavra, Ele está perguntando para mim, para você, para cada um de nós nesta hora: você quer o meu favor? Eu estou te fazendo essa pergunta da parte de Deus: você quer o favor de Deus? Você que está ouvindo essa palavra, você que está participando desse culto online, você quer o favor de Deus? Ah, pastor, eu quero. Você quer a bênção de Deus? Então haja, amém? Se você quer viver o sobrenatural de Deus, então haja, creia, se posicione como alguém de oração que busca a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Porque com certeza, buscando a Deus por aquilo que Ele é, consequentemente e inevitavelmente, as bênçãos do Senhor, não é você que vai alcançar, elas é que te alcançarão. Diga glória a Deus aí. Você não precisa buscar a bênção, porque Deus já deu ordem para que a bênção esteja contigo. Glória a Deus. Eu não preciso correr atrás da bênção, sendo que Deus deu ordem para que as bênçãos dele me alcancem. Então olha como é que a coisa foi ensinada errada para nós. Olha como é que nós aprendemos um evangelho de maneira errada. Nós aprendemos de maneira errada. Amado, quando a tua atitude é grande, quando a tua ação é grande, quando o teu posicionamento é grande, a tua oração é pequenininha, mas a resposta vem de maneira imediata. Você sabe o que eu costumo dizer? E essa é uma frase que Deus nos deu, e eu sempre falo a mesma coisa: que o que demora na nossa vida não é Deus agir,
Amado, você que está esperando aí um milagre há 5, a 10, a 15, a 20 anos, escute o pastor, aprenda. O que demora não é Deus te responder, não é Deus agir. O que demora somos nós entendermos o que precisamos fazer para que Ele responda. Porque uma vez que a gente entende o que precisa fazer e faz, a resposta de Deus é imediata, é na hora. Não tem essa de esperar, não. Deus, Ele age na hora. Então o que demora não é Deus agir, o que demora é eu entender. O que demora é você entender. Talvez a tua bênção ainda não chegou porque você ainda não entendeu que não é a bênção que você tem que buscar. Não é atrás da bênção que você tem que correr. Você tem que correr atrás do abençoador. Você tem que estar aos pés de Jesus. Você tem que orar buscando comunhão. Você não tem que ficar usando palavras repetidas em vãs repetições, não. Você tem que buscar ali adorar ao Senhor, porque fazendo isso, as bênçãos dele é que vão alcançar você. Quando a atitude é grande, quando o posicionamento é correto, você não precisa falar muito, não. Tua oração é pequenininha, mas a resposta vem de imediato. Um grande exemplo disso na palavra de Deus foi Elias, né? Elias foi o maior exemplo, e a gente já até pregou sobre Elias aqui há pouco tempo. Amado, qual era a maior necessidade? Qual era a maior necessidade do povo de Israel na época de Elias? Que mais o povo estava precisando naquele momento? Água, né? Porque a Bíblia diz que por causa do pecado de Acabe estava seguindo a Baal. O próprio Elias foi lá e disse: não vai cair chuva em Israel, nem orvalho vai cair. Então durante 3 anos e meio se abateu sobre Israel uma seca terrível. O povo estava perecendo. O povo precisava de água. Não havia água por quê? Porque o povo, assim como Acabe, o povo também estava cocheando entre 2 pensamentos. O povo queria a bênção, mas estava ali, flertando entre Deus e Baal, entre Yahvé e Baal. Só que ao entender que aquela situação estava sendo causada por um mal espiritual, ao entender que aquela seca e aquela dificuldade era algo espiritual, era proveniente de algo espiritual, o que Elias fez? Elias, ele vai orar? Não. Primeiro ele vai agir. Glória a Deus. Ao contrário de muita vezes, não, primeiro eu vou orar. Não, ele vai agir. Ele vai tomar uma atitude. Amado, não vai ser a tua oração que vai resolver os teus problemas. A tua oração, ela só vai validar a postura que você tomar com Deus. Você não precisa abrir a boca para pedir nada para Deus, se você tiver atitude. Você entende isso? A oração que você busca a favor de Deus, você não precisa nem fazer. Volto a dizer, você tem que orar para buscar a presença, mas favor, você nem precisa. Se você tiver atitude, você não precisa nem abrir a boca. A coisa acontece. Diz a palavra que Elias vai fazer o desafio aos profetas, né? Elias vai fazer o desafio aos profetas de Baal. Vocês preparem o altar, vou preparar o meu. Vocês preparem a oferta, eu vou preparar a minha. Vocês clamem ao Deus de vocês aí, vocês vão clamar, eu vou clamar ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus. Aí os profetas vão ficar clamando lá o dia inteiro. Ficaram até o meio-dia, clamando, se retalharam, derramaram sangue, e nada, Baal não respondeu nada. Começaram a usar, porque não é assim que o gentio faz? Os profetas de Baal eram pessoas que não serviam a Deus, eram gentios. E o que o gentio faz? Ele acha que é pelo muito falar, então eles ficaram meio-dia, metade do dia clamando, Baal responde, Baal responde. Por quê? Porque o gentio, ele acha que é pelo muito falar. É se ele clamar muito, é se ele pedir muito que a coisa vai acontecer. Só que o que Jesus falou lá em Mateus mesmo? Não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar que somos ouvidos naquilo que precisamos, não. É atitude. Glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando com você, meu irmão? Teu casamento está por um fio. Tua vida profissional, tua vida familiar está por um fio.
E você só clama, 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 pede, 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 pede. Você parece que só conhece a Deus para pedir. Para de viver uma fé egoísta, uma fé capitalista, que parece que só consegue enxergar Deus como provedor e não enxerga Deus como Senhor. Para com isso. O que Deus quer de você mais do que palavras são atitudes, posicionamentos. Elias vai tomar atitude. Ele não vai orar primeiro, não. Pelo contrário, a última coisa que Elias vai fazer vai ser orar. Primeiro ele vai agir. Primeiro ele vai tomar atitude. A gente pregou um dia desse aqui. A primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. O altar do Senhor, o lugar onde o fogo sobrenatural de Deus ia se manifestar, estava quebrado. E não tem como Deus manifestar a sua glória sobre altares quebrados. Você entende isso? Você quer clamar a Deus para Deus te dar vitória, mas teu altar está como? Está quebrado? Está capenga? Deus não vai derramar fogo, manifestar a glória dele em altares quebrados, não, meu irmão. Enquanto teu altar estiver quebrado, enquanto a tua fé estiver capenga, enquanto você estiver na igreja pedindo bênção para Deus, mas vivendo uma vida sem intimidade, a coisa não vai acontecer. Tem que restaurar o altar, tem que consertar. Primeira coisa que Elias vai fazer, consertar o que não estava bom, estava ruim. 1 Reis capítulo 18, vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Ou seja, 12 pedras representando as 12 tribos que formavam Israel. Amado, quando você repara o altar, olhe para mim, quando você repara o altar, quando você conserta a tua vida diante de Deus, faz a coisa certa, não somente você, mas a tua casa, a tua família, os teus amigos, os teus relacionamentos, as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que te cercam, são abençoados através de você. Você pode dar glória a Deus aí? Quando o teu altar está de pé, Deus ele usa o teu altar para que através de você, para que a glória dele se manifeste na tua vida, e através de você, a glória dele se manifeste na vida dos outros. Primeira coisa que Elias vai fazer é consertar o que estava quebrado, atitude. Aí depois de reparar o altar, ele vai orar? Não vai orar. Depois de reparar o altar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pôr a lenha. Espera aí, eu estou querendo que Deus responda com fogo, mas eu não estou colocando a lenha. Eu vou colocar a lenha, eu vou colocar o combustível, eu vou colocar a lenha e vou colocar o bezerro, eu vou colocar o combustível aqui, amém? O combustível que faz o fogo de Deus descer sobre o altar quando ele está reparado é a tua fé. Glória a Deus, amados. É através da tua fé que o fogo de Deus ele se manifesta. E o que representa o fogo de Deus descer do céu? É o sobrenatural dele. O que você precisa na tua vida talvez seja sobrenatural, não é? Pastor, só o sobrenatural para salvar meu casamento. Pastor, só o sobrenatural para salvar a minha vida financeira, a minha vida profissional, porque natural eu já fiz tudo. Então você precisa do sobrenatural. Só que primeiro tem que reparar o altar, consertar o que está quebrado. Consertou o que está quebrado? Aí você tem que colocar lenha, tem que colocar o bezerro, tem que usar fé. Qual era o favor de Deus que o povo precisava alcançar aqui? Era água. Era água. O povo queria água, mas a água que era a necessidade só se manifestaria depois que o fogo da glória de Deus descesse. Glória a Deus, meu irmão. Primeiro Deus, ele se manifesta. Altar consertado, comunhão restaurada, lenha sobre o altar, fé. Aí Deus se manifesta. E aí que a resposta vem. Amém, amados? Aí depois que Elias edificou o altar, consertou as pedras, colocou a lenha, colocou o bezerro, cercou de água,
Aí o Elias vai orar. Mas você acha que Elias vai fazer uma oração de 1 hora? Você acha que Elias vai fazer uma oração de 7 semanas para Deus descer e manifestar fogo? Não, rapaz. A oração que Elias vai fazer é uma oração curtinha. Sabe por que ele vai fazer uma oração curta? Ele vai fazer uma oração curta porque antes de orar, ele agiu. Você entende isso? Eu não estou falando aqui que você não precisa de orar. Você lembra da palavra? Existe uma oração que você tem que orar muito constantemente, que é buscar intimidade, que é atrair a presença, que é ter contato. Essa tem que ser constante. Mas orar para pedir? Não. Se você se posicionar, aquilo que você precisa automaticamente virá sobre a tua vida. Versículo de número 30, versículo de número 36. Olha o que diz a palavra. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: olha a oração que Elias vai fazer. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor e que tu fizestes voltar o seu coração. Amém, amados? Olha o tamanho da oração de Elias. Você acha que ele ficou... Não deu nem 1 minuto de oração. Não deu nem 1 minuto. Mas por que não deu nem 1 minuto a oração para pedir? A oração para pedir não demorou nem 1 minuto, sabe por quê? Porque antes de pedir, ele agiu em fé. Elias não era gentil, não era estranho, era homem de Deus. Você entende isso? Enquanto para todas as outras pessoas essa atitude poderia parecer um desperdício, ele jogando água, fazendo um monte de coisa, Elias estava ali agindo, amém, amados? E uma oração curta, diante de uma atitude grande. Uma oração curta, diante de um posicionamento grande, fez com que uma resposta poderosa do céu viesse sobre a vida dele. Eu sinceramente não sei o que você que está me vendo, o que você que está me ouvindo, eu sinceramente não sei o que você precisa da parte de Deus. Não sei o que você precisa da parte de Deus naquilo que diz respeito ao natural. Eu não sei se o teu problema é o casamento, se o teu problema é a vida financeira, se o teu problema é de saúde. Eu não sei qual é a bênção que você precisa receber de Deus. Mas nesta noite, através desta palavra, Deus ele está te ensinando que não é por intermédio da bênção que você vai chegar no abençoador. Não. Você vai chegar no abençoador através da intimidade. E quando você chega no abençoador através da intimidade, é que a bênção do Senhor, ela vem de maneira instantânea. Quando o fogo desceu e todo o povo reconheceu que só o Senhor era Deus, olha o detalhe, quando o fogo desceu, o povo viu, caíram sobre os seus rostos e reconheceram que só o Senhor era Deus, aí a chuva desceu, glória a Deus. Isso tudo que aconteceu, foi Elias colocando a casa em ordem, para quê? Para que numa atitude de fé, numa oração curta, a resposta imediata de Deus viesse. Se nesta noite você colocar a tua casa em ordem, buscando orar sim, muito, mas buscando orar, buscando intimidade, comunhão, relacionamento, afeto. Se você colocar a tua casa em ordem, buscando a presença do Senhor, buscando a Ele, meu irmão. Tem pessoas que só vão para a igreja porque elas têm um compromisso para fazer uma campanha para receber uma bênção. Se não tem um compromisso para fazer uma campanha para receber uma bênção, a pessoa não vai. Ah, pastor, hoje eu tenho que ir na igreja, por quê? Ah, eu tenho que ir lá porque hoje é o 3º dia da minha campanha. Se não tem campanha, a pessoa não vai. Pessoas que agem assim são como gentios, que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não, não é o que se fala, é o que se faz. Diga comigo aí na tua casa, não é o que se fala, é o que se faz. E o que você está disposto a fazer agora, nesse momento? O que você está disposto a fazer para que a tua situação mude? Você está disposto a fazer a vontade de Deus?
Você está disposto a fazer como Elias? Reparar o altar que está quebrado? Tirar da tua vida as coisas que te afastam de ter uma intimidade com Deus? O que você vai fazer nesta noite? Você está disposto a reparar o altar que está quebrado, a colocar a lenha, acender a lenha da fé, a colocar ali, a ajeitar a tua vida, para ter uma comunhão com Deus, se posicionar nele? Você está disposto a fazer isso? Ou você vai continuar como os gentios, que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos? Você vai continuar que nem os gentios, clamando, pedindo, enganando-se a si mesmo, achando que essa é a maneira de orar, de buscar e de servir a Deus. Até quando você vai continuar desta forma? Nesta noite, você que está me vendo e me ouvindo, você tem agora a oportunidade de fazer aquilo que de fato agrada a Deus. Pastor, eu quero ver fogo descer do céu. Eu preciso ver fogo descer do céu na minha vida. E para ver fogo descer do céu, eu tenho que ter intimidade com Deus? Para ver a glória de Deus se manifestar na minha vida, para que as bênçãos de Deus me alcancem, não eu correr atrás delas, para que as bênçãos de Deus me alcancem, eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus? Então eu quero a partir de hoje isso. O que eu preciso fazer, pastor? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar, para que a partir de hoje eu comece a viver uma vida direita com Deus? Primeiro passo, para edificar, para consertar o altar que está quebrado. O primeiro passo que você precisa dar para colocar a tua vida diante de Deus, a atitude que você precisa tomar, para que você venha achar graça aos olhos do Senhor, é entregar o teu caminho e entregar a tua vida para Jesus Cristo. Não adianta eu querer que Deus me abençoe, não adianta eu querer que Deus me honre e eu fazer longas orações e petições a Deus, se eu não sigo a Jesus, se eu não entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Por isso eu quero aproveitar esse momento, onde você ouviu a palavra, e eu tenho certeza que você entendeu. Eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite para você. Eu vou orar por você, uma oração curta, viu? Não vou fazer uma oração longa não, vou fazer uma oração curta, porque não é a minha oração que vai fazer diferença na sua vida. Ah, pastor, ora por mim porque o senhor é um homem de Deus, e se o senhor orar, Deus vai ouvir. Não, a minha oração não vai fazer diferença na sua vida, se primeiro você não se posicionar. A minha oração, ela só vai validar a atitude que você estiver disposto a tomar. Você entende isso? Não é a oração que conquista, a oração só valida. A minha oração vai validar aquilo que nessa noite você estiver disposto, disposta a fazer. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus numa igreja evangélica, nunca, porque eu achava que não precisava. Mas eu estou ouvindo essa palavra, estou entendendo a palavra, e eu não quero mais ficar agindo de maneira errada. Eu não quero mais ficar fazendo orações erradas, lançando palavras ao vento. Não, eu quero fazer a coisa certa. E se fazer a coisa certa é entregar a vida para Jesus, então eu quero agora. Você que está aí, se você quer agora entregar a tua vida para Jesus, eu vou orar por você. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Pastor, eu estou afastado, viu? Estou desviado, não precisa nem falar, não é? O que você tem que fazer? Israel, na época de Elias, estava cocheando, cocheando entre dois pensamentos. Estava meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, nem quente nem frio, morno. Você tem que ser quente. Você tem que estar na presença de Deus, você não pode estar desviado. Você não pode conhecer e não seguir. Você não pode crer, mas andar afastado, você tem que estar junto. O desviado é aquela pessoa que anda longe. Jesus não te quer longe, Jesus te quer perto. Intimidade, lembra? O primeiro passo para você voltar a ter intimidade com Deus é voltar para Jesus, voltar para a casa do Pai. Então se você está afastado e quer voltar para Jesus agora é a hora. Coloca a tua mão no teu coração aí onde você está, todos. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. E aí onde você está com os teus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai,
nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e eu compreendi, Senhor, que não é pelo muito falar que eu serei ouvido, mas o que me faz ser ouvido, o que faz com que o Senhor me perceba, não são as minhas muitas palavras, mas a minha atitude. E é por isso que agora eu tomo a atitude, assim como Elias, de consertar o altar quebrado. E eu faço isso confessando, recebendo e reconhecendo que só Jesus Cristo é o meu único Senhor e único Salvador. Eu recebo agora a Jesus Cristo como Senhor da minha vida, edificando o meu altar diante do Senhor, para a glória do Teu nome. Continua com os teus olhos fechados, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi pregada, ó Deus, e mais do que pregada, Tua palavra foi destrinchada, Tua palavra, ela foi minuciosamente explicada, e eu tenho certeza que esta pessoa, ela não tem nenhuma dúvida daquilo que ela ouviu. Agora, cabe a ela estar ou não disposta a fazer aquilo que é agradável a Ti, não a fazer aquilo que é cômodo a ela. É mais cômodo ficarmos lançando palavras ao vento do que consertar os nossos posicionamentos. É mais cômodo fazermos campanhas e fazermos repetidas orações do que restaurarmos o altar quebrado. Mas esta pessoa, Senhor, que está agora com os seus olhos fechados, ela está disposta a restaurar, a fazer o que é necessário, a se achegar a Ti. E por isso, Senhor, como pastor, como ministro da Tua palavra, eu oro ao Senhor, eu te peço em nome de Jesus, toma o Teu filho e a Tua filha nas Tuas mãos. Esta pessoa que talvez está com a mão no coração, com lágrimas nos olhos, talvez ajoelhada em casa, ou ainda de olhos fechados, Senhor, vendo pelo YouTube ou ouvindo essa pregação, Pai, essa pessoa está se voltando para Ti. Então que a partir de hoje, um elo de ligação, que a partir de hoje, Senhor, uma amizade entre o Senhor e esta pessoa comece a nascer, para que desta amizade flua a intimidade, e através da intimidade, esta pessoa seja guardada e abençoada pelo Senhor. Escreve o nome dele, escreve o nome dela no livro da vida. É o que nós te pedimos nesta noite, com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus, e que assim seja feito, amém, e graças a Deus, amém. O que você precisava fazer, o primeiro passo que você precisava dar, já foi dado. Você fez a tua confissão de fé, você entregou a tua vida para Jesus. Pastor, qual é o segundo passo? O segundo passo é caminhar com Deus. Eu costumo dizer o seguinte: o que é você caminhar com Deus? Caminhar com Deus não é só você vir para a igreja, até porque estamos num período de quarentena e nem podemos, nos reunir presencialmente. O que é você caminhar com Deus? Mais do que você somente congregar. É claro, congregar é importantíssimo, mas além de congregar, caminhar com Deus é ouvir a palavra e cumpri-la. Caminhar com Deus é ouvir a palavra e obedecê-la. Não adianta a pessoa estar em uma igreja, ter uma carteira de membro no bolso, mas não obedecer a palavra. Por mais que ela esteja na igreja, ela não está caminhando. Quando que uma pessoa caminha com Deus, pastor? Quando ela ouve a palavra e obedece. Hoje, por motivos óbvios, questão da quarentena, não podemos estar, como acabamos de dizer, não podemos estar juntos presencialmente. Mas a partir de agora, você que fez a tua confissão de fé, que entregou a tua vida para Jesus, que se quebrantou, e você não tem igreja, você não tem um lar espiritual. Pastor, eu preciso de um lar espiritual. Então a partir de agora, faça do MAP o teu lar espiritual. Faça do MAP a tua igreja. Faça de mim, pastor Vitor, o teu pastor nesta terra, para que a partir de hoje você venha caminhar. Quando essa pandemia passar, eu quero que você esteja com a gente aqui na igreja,
Eu quero orar por você. Pastor, eu não sou batizado nas águas. Eu vou batizar você nas águas. E você vai começar a cumprir, e você vai começar cumprindo a palavra, a andar com Deus. E conforme você for andando com Deus, você vai perceber que você não vai precisar correr atrás de nada. Porque tudo aquilo que você precisa, o teu Pai, o teu Senhor, o teu Deus, Ele há de te conceder. Amém? Eu quero aproveitar essa oportunidade, e enquanto eu estou falando aqui, já vou estar colocando aí na tela o nosso endereço de e-mail, para que você entre em contato comigo. Você que está sem igreja: pastor, eu estou sem igreja, eu estou sem um lar espiritual. Por que a pessoa precisa estar, por que a pessoa precisa ser membro de uma igreja? Eu vou explicar para você. Uma pessoa precisa ser membro da igreja, não para que ela esteja debaixo da cobertura daquela igreja, ou para que ela esteja debaixo da cobertura daquele pastor. Não, eu sou homem, e por mais que eu me afaste do pecado e busque a santidade, eu tenho defeitos. Então eu não tenho condição de dar a você cobertura. O que eu te dou é alicerce. Então eu preciso estar alicerçado em uma igreja. Por quê? Porque quando você está firmado numa igreja, a igreja te dá o alicerce. E quando você recebe o alicerce, qual é o nosso alicerce? É a palavra. Quando você recebe o alicerce da palavra, Deus é que passa a ser a tua cobertura. Então é errado a pessoa dizer: eu quero estar debaixo da cobertura daquele ministério ou daquele pastor. Não, a igreja não fornece cobertura, a igreja fornece alicerce, e o alicerce é através da palavra. Você precisa estar numa igreja para se alimentar da palavra, e uma vez alimentado da palavra, Deus, Ele é a tua cobertura, viu? Então está aí na tela o nosso endereço de e-mail: Ministério Apostólico PH, isso tudo em letra minúscula, Ministério Apostólico PH@gmail.com. Inclusive nós temos também aí o Facebook, e temos também o Instagram. Se você quiser entrar em contato conosco, é só você procurar lá no Facebook, é só você procurar no Instagram, Ministério Apostólico Pescadores de Homens, MAP. Entre lá, acesse, entre em contato conosco, e eu não tenho dúvida de que você vai ser muito bem recebido, muito bem atendido. Vamos falar com você. Não estamos podendo ainda presencialmente, mas já vamos estar cuidando de você desde agora, para que quando essa pandemia passar e nós pudermos estar juntos, você também possa estar aí conosco, se alegrando no Senhor, tá certo? Você também que tem o seu testemunho: puxa, pastor, eu tenho sido muito abençoado através dessas transmissões, desses cultos online. Deus tem falado comigo, Deus tem me instruído, eu tenho sido alimentado, e Deus, Ele tem feito coisas grandes. Ou ainda que não seja nesse período, ainda que Deus tenha feito algo grande na tua vida, em algum momento em que você queira compartilhar. Amado, a gente tem visto tantas más notícias, a gente liga a televisão, é tanta morte, é tanta gente enferma. A gente precisa de coisas que edifiquem a nossa fé. Então esse culto, esse momento do culto, onde a gente coloca o testemunho, é a oportunidade que nós temos para trazermos algo bom. Porque as pessoas falam tanto da morte, daquilo que o diabo está fazendo, daquilo que as trevas estão fazendo, que a gente acaba se esquecendo de que Deus é mais poderoso, que Deus é maior. É ou não é verdade? Então você que tem o teu testemunho de fé, entre em contato conosco, a gente vai te orientar como mandar, como gravar o seu vídeo, para que ele esteja aqui. Como nós vamos colocar agora o testemunho do nosso querido irmão Fabiano, ele que é evangelista da nossa igreja. Nesse momento ele está residindo lá no Distrito Federal, lá em Brasília, por conta do trabalho, mas mesmo de lá ele tem sido muito abençoado. E ele contou um testemunho antigo, por exemplo, numa época em que ele estava, que ele era novo convertido, e queria participar ali de um encontro de casais. Ele não tinha condição, mas o Senhor foi lá e entrou com providência, trouxe a provisão, e ele ainda conseguiu ser muito abençoado naquele congresso. Para que não fique só nas minhas palavras, eu quero que você ouça com atenção, que você veja com atenção esse testemunho, e já já estaremos de volta. Olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o evangelista Fabiano, para quem não me conhece ainda, e hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho. Esse testemunho aconteceu alguns anos atrás, quando eu e minha esposa nos fazíamos parte de um ministério de casais. Não éramos os líderes, mas tínhamos o desejo de realizar um congresso de casais.
E quando levamos essa ideia para os nossos líderes, eles gostaram, mas eles disseram que não teriam tempo para pesquisar e para ir ao hotel para resolver essas questões. E pagaram essa missão para a gente. Nós, mesmo sem experiência nenhuma, começamos a pesquisar, conseguimos, graças a Deus, um hotel maravilhoso, um hotel com capacidade para 53 casais. Só que eu passava por uma dificuldade muito grande financeira, eu só tinha pago uma parcela, não consegui pagar mais. Faltando uma semana para a realização do congresso, eu lembro que o nosso líder me chamou, nos cobrou, dizendo: olha, Fabiano, todo mundo já pagou, só está faltando vocês. E eu falei para ele, olha, pode ficar tranquilo, eu vou arrumar o dinheiro, eu vou te pagar essa semana ainda. Mas só que eu não sabia como, né? Eu não tinha como, realmente falando, eu não tinha como pagar. E faltando 2 dias, numa quarta-feira, eu fui ver um trabalho extra lá em Bom Sucesso. Passando em frente ao banco, ouvi uma voz muito forte falando ao meu coração: vai no banco. E eu ainda relutei, porque eu sabia que não tinha dinheiro nenhum na minha conta, mas a voz era tão intensa e tão forte. Ela falou umas 3 vezes: vai no banco, vai no banco. E eu falei: tá bom. E eu fui, e eu entendi que aquela voz era Deus falando comigo. E ao chegar no banco, eu tive a grata surpresa de ter 740 reais na minha conta. E foi tremendo, porque inclusive eu ajudei a minha esposa, estava com dificuldade também para comprar algumas coisas para participar do congresso. Ela fez as comprinhas dela, nós participamos, demos esse testemunho lá no congresso. Tivemos 7 almas para Jesus, inclusive batizamos essas almas. E eu creio que por isso, tanta dificuldade, né, que o inimigo ele realmente tenta nos impedir, nos enfraquecer, nos desanimar. Mas Deus ele foi tremendo, ele provou a minha fé. Eu acho que esse desejo de participar, de realizar esse evento, Deus ele me ajudou, né, com esse milagre na minha vida, e assim eu creio também na tua vida. Se você hoje quer participar do congresso, mas está passando por uma dificuldade financeira e sabe, entende que esse congresso vai ser muito bom para você, para a sua família, então não desista, tenha fé, creia que assim como Deus foi comigo, Ele vai ser com você também. Amém? Um grande beijo, fica com Deus, Deus abençoe a todos, amo vocês. Como é bom nós sermos surpreendidos por Deus, não é? Você vê que o Fabiano, ele falou: não tem nada, não tem como, eu vou lá na conta para ver. E quando ele acessou a conta, estava lá o dinheiro, ele conseguiu participar do congresso, foi abençoado. Você vê que o propósito era buscar a Deus, né? Olha que coisa, o propósito era para ele buscar a Deus. E você vê, quando a gente se propõe a buscar o Senhor, Deus ele faz, Deus ele age, Deus ele entra com providência. Meu amado, olha aí, recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei quais são as tuas necessidades, eu não sei quais são as situações adversas que você tem enfrentado, mas se você colocar a partir de hoje o propósito no seu coração, de estar na igreja não para receber milagres, de buscar a Deus não para receber bênçãos, mas de buscar a Deus por aquilo que Ele é, de buscar a presença, a intimidade, a amizade, o contato com o Senhor. Se você se propuser a fazer isso, pode ter certeza que as bênçãos dele, elas virão, mas elas virão como consequência da sua atitude de buscar o Senhor. Está aí na tela o nosso endereço, Ministério Apostólico PH@gmail.com, tudo em letra minúscula. Entre em contato com a gente, tanto para falar do testemunho, quanto para você estar se membrando conosco. Não deixe de fazer isso não, porque é muito importante para você. Você que está nos vendo agora pela primeira vez, nós estamos no canal do YouTube, nós estamos aí no canal oficial da igreja. Já quero deixar aí na tela para você o nosso canal oficial, que é youtube.com/maph, youtube.com/maph
MAP, você vai acessar, você vai se inscrever no canal, você vai ativar o sininho e você vai deixar o teu recado ali nas notificações, viu? Porque se você for escrever pelo chat, o chat ele apaga, não é? Mas coloque o seu comentário ali nas notificações, é importante. É importante que você dê o joinha também, porque quanto mais você estiver dando joinha, quanto mais joinha nós tivermos, mais o nosso canal aí vai subindo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então não se esqueça, se inscreva no canal para você poder receber as notificações. Ative o sininho, dá o teu joinha, escreve aí o teu comentário nas notificações e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus, tá certo? Daqui a pouquinho nós já vamos estar terminando. Deixa eu só mostrar uma coisa para você aqui. Primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Primeiro Reis, no capítulo de número 18. Veja o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui. Primeiro Reis, capítulo 18, no versículo de número 36, diz assim, 1 Reis 18, verso 36. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. E aí você conhece, então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a água, né? E todo o povo, quando viu aquilo, ficou maravilhado e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ali naquele momento Baal, ele foi derrotado. Você sabe que às vezes as pessoas, elas querem muito orar, como você acabou de ouvir, de ser ministrado na pregação. As pessoas, elas querem muito orar para pedir coisas. Mas, amado, entenda qual foi o foco, qual foi o tema central da mensagem de hoje. Não estou desmerecendo a oração, mais uma vez eu digo, existe uma oração que precisa ser constante, que é a oração de comunhão, que é a oração que você busca intimidade. Mas orar para pedir, meu irmão, orar para pedir não resolve, o que resolve é a atitude. Elias sozinho, ele vai derrotar os profetas de Baal, os profetas de Astarote, e ele vai sozinho fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado diante do povo, sozinho, com atitude. Enquanto a palavra de Deus diz que existem 7.000 em Israel que estavam apenas orando. A palavra de Deus, ela diz isso, quando Elias ele corre para o deserto, e que ele tem um encontro com Deus, Deus ele diz para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Volta para Israel, porque ainda existem 7.000 lá em Israel que estão orando, e que não se renderam a Baal. Mas, amado, entenda, existem 7.000 orando, mas apenas Elias tomou atitude. Quando você se posiciona em Deus, quando você se posiciona em fazer aquilo que é agradável a Deus, meu amado, a tua oração para pedir vai ser curta. Você só vai olhar para o céu e dizer: Senhor, eu preciso tanto da tua ajuda, porque essa é a minha oração. Eu oro para Deus, quando eu oro para Deus para pedir alguma coisa, eu falo: Senhor, o Senhor está vendo. Senhor, olha, estou precisando, Senhor, entra comigo. É assim, amados. Mas você tem que ter atitude. As atitudes, elas vão te colocar no centro da vontade de Deus. E uma vez que você está colocado no centro da vontade de Deus pelos seus posicionamentos, pode ter certeza que você de repente não vai precisar nem pedir. Deus ele vai te surpreender, como ele surpreendeu o Fabiano, né? Você viu o testemunho? Deus ele vai surpreender você também. Amado, quando você entende que você é servo de Deus, e como servo de Deus, quando você é fiel a Deus, Deus ele faz com que o fogo do céu ele se manifeste sobre a tua vida. Veja que Elias, ele vai se posicionar em Deus, mas o posicionamento que Elias vai tomar com Deus fez com que ele também ofertasse ao Senhor. Que coisa, não é? Sempre que nós vemos o manifestar de Deus ele está sempre atrelado à fidelidade. Nós não podemos deixar a fidelidade a Deus de lado. Não podemos participar de um culto e não falar acerca da fidelidade, porque fidelidade anda lado a lado com a fé. Elias ele se posicionou, mas o posicionamento de Elias implicava em ele também ofertar ao Senhor. Quando você oferta a Deus, é claro, você está mantendo essa obra,
Quando você oferta a Deus, é claro, você está contribuindo para que esse trabalho continue, para que a gente entre na tua casa, para que a gente ministre a tua vida. Mas quando você oferta a Deus também, você está tomando uma atitude que agrada muito ao Senhor. Sabe aquela questão da comunhão? Pois é, a tua fidelidade, ela fala muito alto, tanto quanto as tuas orações, tanto quanto o teu clamor. E esse momento do culto é o momento de nós ofertarmos a Deus. É o momento de você apresentar a Deus o teu santo dízimo, a tua oferta. É o momento de você não só contribuir para que esta obra permaneça, mas é o momento de você ser fiel, para que através da tua fidelidade você esteja na posição que agrada ao Senhor. Você não pode estar aqui, como a gente sempre fala, você não pode estar aqui para ofertar pessoalmente, mas você pode agora ir da sua casa, através de um aplicativo, através do seu aplicativo do banco, fazer a sua transferência e você apresentar a tua oferta. E agora nós temos essa novidade, você já percebeu aí, nós temos um QR Code. Esse QR Code é para você que tem condições, para você que tem ali o PicPay. Como é que funciona isso, pastor? É muito simples, você pega ali a tua câmera do celular, você mira ali nesse QR Code e você já vai cair direto na conta da igreja. E aí você vai poder ver a tua melhor forma de fazer a tua oferta, se parcelada em 1, 5, 10 vezes, se você vai fazer parcelado, se você vai fazer à vista. Você pode ofertar como você quiser, como o Espírito de Deus te tocar. Tudo isso que nós estamos fazendo é para facilitar você, a fim de que você adore, a fim de que você busque a Deus aí na comodidade da sua casa, e ao mesmo tempo, para que você não deixe de ser fiel ao Senhor. Então, se você tem o PicPay, a conta do PicPay, é só você mirar aí o celular, nesse QR Code já vai cair, você vai poder fazer a tua oferta. Pastor, eu não tenho PicPay, não tenho como fazer a transferência bancária. Então você anote os dados, já está aí na tela também, já está aí na tela, né, os dados bancários da igreja. Anote, amanhã faça ali o teu depósito, vai ali na agência bancária ou na lotérica, mas não deixe de ser fiel não, porque Deus vai honrar você. Eu quero fazer uma oração por você, enquanto você está aí fazendo a tua oferta. Eu quero pedir a você, por favor, feche os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, porque reconhecemos que o Senhor é bom. E por que estamos dizendo isso? Porque o Senhor sempre nos ensina, o Senhor sempre se preocupa em nos ministrar acerca do que devemos fazer. A pessoa, quando erra, ela não erra por não saber, ela erra porque ela não quer obedecer, mas ela sempre sabe o que é agradável ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós te glorificamos e te pedimos em nome de Jesus, toma a vida desta pessoa que sabe o que deve fazer e está fazendo agora. Essa pessoa que está sendo fiel, essa pessoa que está contribuindo para a tua obra, mas que também está ofertando para alegrar o teu coração, para ter intimidade, comunhão contigo, colocando, Senhor, reparando o altar quebrado. Que fogo do céu desça sobre a vida financeira desta pessoa, que o sobrenatural do Senhor se manifeste na vida dele, na vida dela, para que eles reconheçam que só o Senhor é Deus. Para a glória, honra e louvor do teu nome, abençoe os teus filhos poderosamente. É o que nós te pedimos e crendo te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. O QR Code vai ficar aí até o final, até a gente dar a bênção. Se você não fez ainda, faça, anote aí no finalzinho também da transmissão, vamos deixar ali os dados bancários, para que você faça a tua oferta, seja fiel e Deus vai te abençoar, tá bom? Nós já vamos finalizar, quero só reforçar para você o nosso endereço do e-mail, né? Ministério, já está aí na tela, Ministério Apostólico PH, @gmail.com, Ministério Apostólico PH, tudo em letra minúscula, @gmail.com, endereço para você entrar em contato conosco, falar com a gente, contato história, para você mandar o teu testemunho, para a gente colocar aqui no ar, para que vidas sejam abençoadas. Vamos tirar um pouquinho da morte, né? Desses dias, vamos colocar um pouquinho de vida, vamos colocar um pouquinho de fé
trazer um pouquinho de esperança para as pessoas. Então está aí na tela o nosso endereço de e-mail, que você também pode entrar em contato pelo Facebook, você pode acessar também o nosso Instagram, acesse lá para que você seja muito abençoado. O nosso canal do YouTube, esse canal que você está nos vendo, também vamos colocar aí, youtube.com/map, M-A-P-H, youtube.com/map, está aí na tela, acesse lá, se inscreva no canal, ative o joinha, deixa lá o teu comentário nas notificações, né? É muito importante para nós que você dê esse joinha também, para a gente poder estar cada dia mais avançando, crescendo aí no YouTube e alcançando o maior número de pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado. Inclusive nesse canal do YouTube, eu quero inclusive anunciar, colocar para você a arte das mulheres. César já vai colocar aí para você. Alô, mulheres de Deus, todas as segundas, todas as quartas e todas as sextas-feiras, o nosso Ministério de Mulheres, o Ministério de Mulheres do MAP, chama-se Ministério Elas. Então todas as segundas, quartas e sextas, as evangelistas juntamente com a pastora Bárbara, elas estão gravando vídeos ministrando a sua vida acerca de um determinado tema. O tema desse mês é sobre o perdão. Inclusive ontem, quarta-feira, a nossa evangelista, a nossa irmã Noêmia Coutinho, ela que também é evangelista, psicóloga, ela ministrou o segundo vídeo. Amanhã, sexta-feira, ela vai ministrar o terceiro vídeo. Na outra semana, a evangelista Andréia, professora de teologia, muito formada, uma pessoa muito gabaritada, também vai estar ministrando acerca do perdão. Então você, mulher de Deus, você tem um motivo a mais para estar conosco nesse canal do YouTube, porque além de você participar do culto, ouvir as ministrações no culto, você vai ter ministrações direcionadas para você, mulher de Deus. Então acesse aí youtube.com/map Ministério Elas, para que você venha ser muito abençoada pelo Senhor, tá bom? Outra coisa também, gente, queria divulgar para você o nosso podcast, estamos lá nas principais plataformas, serviços de streaming, estamos lá no Deezer, estamos no Spotify, estamos na Apple Podcast, estamos no Google Podcast, estamos também no Castbox. Acesse lá todos os nossos conteúdos, ministrações, inclusive essa mensagem de hoje a gente vai estar também futuramente colocando lá no podcast, as nossas pregações e também as nossas reflexões em cima das nossas frases. Acesse aí, se você tem Spotify ou Deezer ou qualquer uma outra desse serviço de streaming, acesse lá, para que você, aonde quer que você esteja, você vai estar no ônibus, você vai estar no carro, você vai estar em casa, você vai poder estar ouvindo, você vai poder divulgar para as pessoas. Divulgue. O que você está divulgando não é o pastor Vitor, o que você está divulgando é a palavra do Senhor. Tá certo, gente? Quando é que nós vamos ter outro culto, pastor? Quando vai ser o próximo culto online? Neste próximo domingo. Domingo agora, a partir das 10 horas da manhã, estaremos juntos novamente. Juntos, maneira de dizer, né? Eu aqui, você daí, mas estaremos juntos na mesma fé, ministrando a palavra, adorando, louvando ao Senhor. Então já deixa marcado aí o compromisso, hein? Já anota na tua agenda. Domingo agora, a partir das 10 horas da manhã, nosso próximo culto online. Vamos louvar, vamos adorar e com certeza, mais importante, vamos ouvir a palavra que nos traz vida. Deus abençoe você, tá bom? Vamos terminar, vamos encerrar. Faz assim com a sua mão, vamos dar a bênção final. Muito bom estar com você, muito bom saber que estou entrando na tua casa. Muito obrigado por ter aberto espaço para que eu pudesse estar aí na sua sala, para que eu pudesse estar aí junto com você, trazendo uma palavra, não só eu, como o César também. Hoje o César está um pouquinho resfriadinho, né, César? Hoje o César está lá por detrás da câmera, mas muito obrigado por ter nos dado essa abertura para podermos estar com você, levando uma palavra da parte de Deus ao seu coração, tá bom? Faz assim com a tua mão, fecha os teus olhos, vamos dar a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre você, meu amado, minha amada, não somente hoje, não somente agora, mas para todo o sempre. Amém. Até domingo às 10 da manhã.
em nome de Jesus. Tchau, tchau.